O Paulo Freire disse que não era um inventor de um método. De fato, é preciso entender isso, porque quando se fala em método, Paulo Freire não se fala em uma técnica, uma mera técnica, né? Se fala numa teoria do conhecimento. E é uma teoria do conhecimento embasada numa antropologia, isto é, o método, a originalidade do método decorre exatamente de que esse método foi inventado, foi construído por Paulo Freire a partir de uma visão de mundo, a partir de uma visão de ser humano. Como é que o ser humano aprende? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Por que aprende? O ser humano aprende por sucessivas aproximações a um objeto. E ele fica sempre como ser aprendente porque o objeto sempre revela as coisas novas. Tem sempre dimensões que escapam à primeira vista. Então o método é um método que revela esse processo. E como é que Paulo trabalhou as categorias desse método? Então, é preciso ter claro que são 3 momentos do método, né? Eu vou explicar em duas fases esses 3 momentos. Primeiro momento é o da investigação temática. É assim que ele denominava o primeiro passo, Paulo Freire, que era descobrir na criança, no jovem, no adulto, o que ele já sabe, para partindo do que ele sabe, conhecer melhor o que sabe e conhecendo melhor o que sabe, poder conhecer mais do que já sabe. Esse é um processo natural. Para isso, Paulo Freire dizia, não tem outra coisa a não ser motivar, seduzir, porque existe já uma curiosidade no ser humano, jovem, criança, adulto, todos. Ele não se aplica só a adultos, não é um método de educação de adultos. Segundo momento, é o momento da tematização. Isto é, nós vamos descobrir o significado dessas palavras e temas geradores que no primeiro passo nós descobrimos, conversando, dialogando com os educandos. Então, é uma tarefa interativa, educador-educando, porque quem constrói conhecimento é o educando, é um sujeito. Então, não é o educador é aquele que incentiva, é aquele que coordena, que ajuda, não é? Que testemunha a importância do conhecimento e o outro, então, se motiva para desabrochar o seu próprio conhecimento e construir o seu conhecimento. Paulo Freire é um construtivista. Nesse sentido, um construtivista crítico, mas um construtivista. Nesse segundo momento, há então o processo de codificação e decodificação da palavra geradora, do tema gerador, e isso nós chamamos de tematização. Paulo Freire chama de tematização. O terceiro momento é o momento da problematização, isto é, descobrir o significado, o sentido daquele conhecimento para a minha vida, para a vida de todos. Portanto, é um momento também de conscientização, é um momento privilegiado da conscientização ou da problematização. E isto é radicalmente contrário à visão tradicional de conhecimento, que conhecimento é apenas para você se enriquecer como sujeito, para depois você se vender no mercado de trabalho porque você tem um diploma melhor do que o outro, porque você sabe melhor do que o outro. Quer dizer, essa visão capitalista do conhecimento Paulo Freire não tinha. Ele tinha uma visão extremamente solidária, libertadora do conhecimento, uma concepção emancipadora do conhecimento. Então, nesse terceiro momento, que é o da problematização, né, ele leva ao engajamento, ao compromisso, e não à pura contemplação das ideias. E nós poderíamos pensar o método em 3 momentos, que resgatasse esses 3 momentos da primeira intuição de Paulo Freire, mas a leitura de tudo que Paulo Freire produziu depois. Então, eu fiz uma elaboração um pouco diferente, mas é o mesmo processo, é o mesmo método. Primeiro momento é o momento da leitura do mundo. Eu acho que hoje se trabalha muito mais, o Instituto Paulo Freire e os freirianos do mundo trabalham muito mais com essa categoria de leitura do mundo.
Quer dizer, e Paulo Freire até tem um livro, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, né, que trabalha muito essa questão da leitura do mundo, que é a essência do método. E a leitura do mundo serve para quê? Ela serve para me aproximar do mundo e retirar desse mundo lido os elementos que servem para a minha vida e a vida dos outros. E para isso não precisa muito, precisa apenas de curiosidade epistemológica. É o que Paulo Freire dizia. Ele tinha lido Habermas, que não tinha lido na década de 50. No final da vida, tinha lido Habermas, e Jürgen Habermas, falava na sua teoria de conhecimento de que o interesse precede o conhecimento. Quer dizer, antes de conhecer, eu me interesso por. E o Paulo Freire dizia, antes de conhecer, eu sou curioso. Porque todo ser vivo é curioso. Ele dava até um exemplo de uma planta, que é um ser vivo, que se você coloca em um lugar escuro, ela se torce toda, até deforma para poder procurar a luz, que ela necessita de luz. E, portanto, ela é curiosa de luz como ser vivo, porque ela necessita. Isso é muito importante. Paulo Freire partia das necessidades populares. Quer dizer, a partir daí é que eu construo o conhecimento. A partir do projeto de vida das pessoas. O segundo momento é compartilhar o mundo lido. Isso é muito importante entender, porque para Paulo Freire não há conhecimento válido, a não ser que ele seja um conhecimento compartilhado com o outro. E para esse segundo momento, exige-se o diálogo. Não é mais a curiosidade do primeiro momento, é o diálogo no segundo momento. Então, se eu perguntar a quem está do meu lado, você também lê o mundo? É assim mesmo? Nós coincidimos, estamos coincidindo, isso é amarelo, isso é verde, isso significa aquilo outro. Então, há um diálogo, se estabelece uma troca, para ver se a minha leitura do mundo está correta. E Paulo Freire tinha lido Thomas Kuhn sobre os paradigmas científicos. E Thomas Kuhn dizia, só é conhecimento válido, só existe uma lei, quando um colegiado, um conselho, um conjunto de cientistas afirma que aquilo é lei. Então, mais do que a legitimidade, a validade de um paradigma científico se dá quando um conjunto de cientistas pensam daquela forma. Então, aqui para Paulo Freire diz, a validade do meu conhecimento, ele é dado socialmente, porque eu posso me equivocar, eu posso estar errado, a minha leitura do mundo pode estar errada. Então, eu necessito, para que ele seja válido o conhecimento, compartilhar com o outro e construindo com o outro. E o terceiro momento é o momento da construção, da reconstrução do mundo lido. Tudo está ligado à questão da leitura do mundo. Se eu leio o mundo, compartilho o mundo lido, agora juntos vamos reconstruir o mundo. O conhecimento tem uma função emancipadora. Ele não é para contemplar o mundo, para registrar como o mundo é, mas para reconstruir o mundo. Por isso que é um método revolucionário, por isso que é um método extremamente atual nesse sentido, mas ele não pode ser visto como uma técnica. Ninguém consegue aplicar Paulo Freire como uma técnica. E daí a dificuldade de aplicar, entre aspas, Paulo Freire. Porque ele não é aplicável, a não ser que você coincida com os pressupostos do método, que são pressupostos antropológicos, de uma visão de mundo transformadora do mundo, de uma visão de ser humano engajado na transformação do mundo. Então, o conhecimento, ele adquire uma função libertadora. E isso é muito importante de entender quando se fala em método Paulo Freire, senão a gente vai simplesmente reduzi-lo a uma pura técnica.